Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai iniciar aqui as nossas aulas de história do projeto Enfoca no Enem. Normalmente eu vou trabalhar com vocês aqui as questões de história e sociologia, eventualmente algumas questões interdisciplinares ou de outras disciplinas quando aparecerem em alguns contextos. Nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar a questão de história que caiu no simulado. Esse primeiro simulado foi de ciências humanas e suas tecnologias e linguagens e códigos, que é o formato que é o Enem, né? Um dia é linguagens e ciências humanas, o outro é matemática e ciências da natureza. E aí, nesse simulado, a gente teve uma questão de história, uma questão de geografia, uma questão de sociologia, uma questão de filosofia, uma questão interdisciplinar. E de propósito, a gente não colocou exatamente o que era cada uma, porque no Enem também eles não identificam, né, o que é história, o que é geografia, o que é filosofia, é misturado. Mas a gente fez essa divisão assim, e no fundo as questões acabam sendo... Mesmo as questões específicas são interdisciplinares. Vocês vão ver que a questão de história que a gente vai analisar agora relaciona a história com a arte, a de sociologia relaciona a sociologia, ciências e história, a questão interdisciplinar era a parte de geografia, mas envolvia conhecimento de história, enfim, a questão de filosofia acaba abordando também alguns conhecimentos de outras áreas. Então as questões elas nunca são puramente de uma disciplina só, né? Geralmente elas partem de um conhecimento, mas elas acabam misturando conhecimentos das ciências humanas. E isso é bem característico da área de humanidades. É muito difícil que um pesquisador da área de ciências humanas, na sua pesquisa, nos seus trabalhos, lide exclusivamente com a sua área de conhecimento. É muito comum que os pesquisadores das áreas de humanidades, né, das ciências sociais, da história, da geografia, da filosofia, que os pesquisadores dessas áreas dialoguem com outras áreas de conhecimento. E o Enem acaba tendo um pouco esse formato também. Bom, pessoal, a questão de história, a questão específica de história desse simulado, ela aborda o período histórico do Renascimento. Ela aborda ali a época do início da Idade Moderna e a transição da Idade Moderna para a Idade Média. Então, partindo dessa questão que está aqui apresentada para vocês, eu não sei se vocês viram o vídeo de sociologia antes, lá eu expliquei como que vão funcionar os meus vídeos, mas vai ser sempre assim, no início eu vou apresentar a questão, não vou responder, vou fazer uma revisão de um conteúdo, apresentar algum tema, e lá no final do vídeo aí sim eu resolvo a questão, que é uma forma de vocês verem o vídeo até o final. Olha como eu sou esperto. Também, assim, pessoal, lembrar, né, sempre que eu abordo, eu sempre vou dizer mais ou menos em que momento do curso vocês vão ver essa questão. Eu sei que tem alunos aqui do projeto nos 3 anos do ensino médio, tem gente do primeiro que já está fazendo, que é ótimo, mas só para vocês entenderem, esse conteúdo do Renascimento é um conteúdo de segundo ano, tanto no curso de informática quanto no curso de administração. Em momentos diferentes do segundo ano, o de administração é mais ou menos na metade, um pouco depois da metade, o da informática é mais no final do ano, mas em ambos os cursos é no segundo ano. Então, o pessoal que está no terceiro vai ver isso aqui como uma revisão, vai reconhecer as imagens, vai reconhecer muita coisa que eu vou explicar aqui, já viu muita coisa do que eu vou explicar aqui nas minhas aulas. Quem está no segundo ano ainda vai ver comigo nas aulas regulares, aqui vai ser meio que uma prévia. Quem está no primeiro ano, só no ano que vem vai ver nas aulas regulares, mas já vai se familiarizando com esse conteúdo. Também pode ser que algumas coisas que eu diga aqui, vocês tenham visto em alguma aula de arte. Eu não sei dizer exatamente nos cursos de informática e de administração em que momento que a professora de arte aborda o Renascimento,
mas eventualmente alguma coisa disso aqui pode ser que vocês já tenham visto em aula de arte. E aqui a gente vai relacionar com o conteúdo de história. A questão aqui, pessoal, é a seguinte: é um trecho de um livro de um historiador chamado Nicolau Savchenko, já falecido, mas foi um importante historiador brasileiro, que foi professor da Universidade de São Paulo. E o texto diz o seguinte: acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Então aqui ele está perguntando qual é essa relação que existia nesse contexto do Renascimento, se é entre fé e misticismo, se é entre ciência e arte, se é entre cultura e comércio, política e economia ou astronomia e religião. Essa questão, pessoal, caiu no Enem de 2011, se eu não me engano. E é uma questão relativamente fácil. Acredito que a maioria tenha acertado no simulado, inclusive. Uma questão relativamente fácil, até por interpretação, mesmo sem muito conhecimento de história, mesmo sem ter estudado muito período, daria mais ou menos para resolver. Mas a gente vai partir dessa pesquisa para falar um pouco sobre o Renascimento, né? O Renascimento cultural e científico. Como eu disse, isso é um assunto que a gente trabalha nas aulas de história no segundo ano, tanto na administração quanto na informática. Então, esse vídeo aqui, como eu disse, para algumas pessoas é uma revisão de uma parte do conteúdo, para outras pessoas é uma apresentação do conteúdo, um primeiro contato. Vocês vão ver isso no ensino médio. Quem ainda não viu, verá isso no ensino médio com mais calma e com mais detalhes. O objetivo desse vídeo é a gente não vai falar sobre todo o Renascimento. A aula sobre Renascimento é bem maior do que esse vídeo, na verdade. Aqui a gente só vai abordar alguns tópicos, mas assim, o que aborda a questão e mais essa relação entre a ciência e a arte nesse contexto histórico. E também, né, eu comentei no vídeo de sociologia, vocês devem ter reparado, alguém deve ter comentado com vocês, que as questões de história, geografia, sociologia e filosofia sempre abordaram nesse primeiro simulado alguma coisa relativa à ciência. E nesse vídeo aqui a gente vai relacionar história, ciência e arte. Ok? Ciência ou conhecimento de um modo mais geral, né? Enfim, o Renascimento, pessoal, ele é um contexto de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O pessoal do segundo ano da administração já começou a ver alguma coisa de Idade Média nesse período de atividades remotas. O segundo ano da informática ainda só depois que a gente voltar, ainda vai levar um pouquinho, tem que terminar toda a parte de antiguidade ainda, mas vai ver esse ano ainda. Né? Então, o Renascimento ele começa, né, a gente localiza o Renascimento na Itália ali por volta do século XIV, que é 1300 e alguma coisa. Começa na Itália e ele se difunde pela Europa mais precisamente no século XV. O século XV é a transição, né, justamente quando termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. Então o Renascimento é esse período de transição. Como é um período de transição, pessoal, é muito importante que a gente entenda o Renascimento como um período de transformações. Então sempre que vocês forem estudar o Renascimento, isso é uma dica que eu dou para vocês, sempre estudem o Renascimento comparando a Idade Média com a Idade Moderna. Tá, o Renascimento é um conteúdo que ajuda muito a gente a compreender dois períodos. É um momento histórico que, na verdade, ajuda a entender dois momentos. Né? Estudando bem o Renascimento, a gente consegue entender tanto as características da Idade Média quanto as características da Idade Moderna, comparando uma com a outra. Por isso que ele é tão importante, né? E por isso que de vez em quando ele é abordado aí nos vestibulares e no Enem. Então, o que muda, né, na Idade Média para a Idade Moderna? Não muda muita coisa, mas o mais importante para a gente, né, nesse vídeo, para analisar essa questão, é entender que muda a forma como que se pensa o homem e como se pensa a natureza. O papel do homem no mundo e o papel da natureza diante do homem. Isso vai transformar, isso vai mudar.
Então, o que a gente chama de visão de mundo. A visão de mundo das pessoas na Idade Média era bastante diferente do que se tornou na Idade Moderna. E o Renascimento é justamente esse período de transformação, em que essa visão de mundo medieval está se transformando numa visão de mundo moderno. E que mudanças são essas? O que muda? Primeiro, na Idade Média, a crença geral, a maioria das pessoas, das mais humildes, as mais ricas, as mais poderosas, ou as intelectualmente mais privilegiadas, os estudiosos, a grande maioria da sociedade acreditava que o destino do homem, as leis e os costumes eram ligados à vontade divina. Então, o que acontece na vida do ser humano é porque Deus quis, ou porque Deus permitiu. As leis seriam derivadas das leis de Deus. Então, as leis na Idade Média se baseiam muito nos 10 Mandamentos, se baseiam muito na Bíblia, se baseiam muito nos ensinamentos da Igreja Católica. E os costumes também se baseiam na religião, nos ensinamentos da Igreja. Então, a gente caracteriza essa sociedade como uma sociedade teocêntrica. O que quer dizer teocêntrico, né? Teocêntrico vem de duas palavrinhas. A palavra theos, que é uma palavra de origem grega, que quer dizer Deus. Então aqui, theo, vem de theos, né, que é uma palavra de origem grega, quer dizer Deus. Centrismo, centro. Ou seja, Deus no centro. Como assim Deus no centro? Deus é o centro de todas as coisas. A razão de ser do ser humano é a vontade de Deus. Então, Deus é o centro, é de onde parte tudo, é de onde vêm as leis, é de onde vêm os costumes. É Deus que criou todas as coisas. E Deus é a medida de todas as coisas. Como assim Deus é a medida de todas as coisas? Deus, no cristianismo, ele é perfeito. Ele é a perfeição. Então, ele é a junção de tudo que há de bom, tudo que há de belo, tudo que há de verdadeiro. Isso é Deus. Então, tudo é comparado tendo Deus como referência. Então, acreditava-se na Idade Média que existia uma beleza divina. Então, o critério de beleza é a beleza perfeita, a beleza que vem de Deus. O critério de inteligência é a inteligência divina. E tendo esse critério divino, o homem nunca chegaria a atingir isso, porque Deus é perfeito e o homem não é perfeito, por definição, a criatura não é perfeita. Então, o ser humano tinha uma visão de inferioridade, de subalternidade, de se sentir humilhado diante da perfeição de Deus. Esse é o pensamento medieval. Então, o pensamento medieval sempre coloca o homem numa posição subalterna, numa posição de inferioridade diante da grandeza e da perfeição divina. Porque Deus é a medida de todas as coisas, é a perfeição. É um ideal que deve ser buscado. Então, o ser humano sempre tenta buscar esse ideal de perfeição. O cristão é aquele que busca a perfeição de Deus. Mas ele sabe que ele sozinho não chega a essa perfeição. Então, só com a ajuda de Deus para ele se tornar uma pessoa melhor. Então, Deus está no centro dessa sociedade. Por isso é uma sociedade extremamente religiosa. Na Idade Moderna, não é que, a princípio, nessa época do Renascimento, não é que agora todo mundo é ateu, ninguém mais segue religião, ninguém mais está nem aí para Deus. Não, as pessoas continuam sendo cristãs, as pessoas continuam sendo religiosas, as pessoas continuam acreditando na onipresença de Deus, que Deus é criador, continuam rezando, continuam buscando a santidade, a religião não deixa de existir. Mas muda a perspectiva, ou seja, o ponto de vista do ser humano, o olhar do ser humano sobre si e sobre a natureza. O que muda? Na Idade Moderna, nesse momento do Renascimento, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, surge uma corrente de pensamento que nós chamamos de humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a crença de que todo indivíduo, todo ser humano, se tiver uma educação adequada,
Ele é capaz de dominar seu próprio destino, controlar e transformar a natureza. Ou seja, se o ser humano tiver uma educação correta, se ele for bem educado, se ele tiver bons ensinamentos, ele pode se tornar uma pessoa capaz de determinar o que vai acontecer na vida dele. Então, o destino do homem, como humanismo, ele não está ligado exclusivamente à vontade de Deus, mas ele está ligado também à capacidade do indivíduo de transformar a sua existência. Então é o indivíduo, se ele tiver uma boa educação, tem essa ressalva, se ele tiver uma boa educação, senão não adianta, mas se ele tiver uma boa educação, ele é capaz de transformar a sua própria realidade. E ele é capaz de dominar e transformar a natureza. Ou seja, na Idade Média, o ser humano tem uma posição mais passiva no mundo, de se colocar como alguém que espera as realizações da vontade de Deus. Alguém que espera a natureza agir, que espera que Deus haja para que as coisas aconteçam. Enquanto na Idade Moderna, o ser humano tem uma atitude mais ativa. E a partir do momento que o ser humano tem esse olhar, né, que o pensamento moderno dá esse protagonismo para o ser humano é capaz de modificar o seu destino, de modificar a sua existência, de controlar a natureza, de transformar a natureza através da ciência, através da tecnologia, através do conhecimento. A sociedade deixa de ser teocêntrica e ela passa a ser uma sociedade antropocêntrica. Anthropos vem do grego, quer dizer homem. Então, uma sociedade antropocêntrica coloca o homem no centro. E o que quer dizer o homem no centro? Agora, a medida de todas as coisas não é Deus. A medida de todas as coisas é o ser humano. O ser humano é colocado no humanismo como o ser mais importante que existe no mundo. Ele ainda está abaixo de Deus. Não é que agora o ser humano é mais importante do que Deus. Não. Mas Deus está fora deste mundo. Deus é transcendente, Deus está fora. Então o homem, ele passa a ser o ser mais importante do mundo. Então a medida de todas as coisas não é Deus, mas o homem. É a capacidade humana, é a força humana, é a beleza humana. Então a gente tem esse deslocamento. Não se tem mais um ideal divino, de beleza, de inteligência, de verdade, de bondade. Agora a gente tem um ideal humano, o que o ser humano é capaz de fazer. Essa mudança de perspectiva vai ter implicações nas ciências e nas artes ao mesmo tempo. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Vamos olhar essa mudança de perspectiva nas artes, por exemplo. Um exemplo muito sintomático. No teto da Capela Sistina, a Capela Sistina está lá no Vaticano, é o lugar onde os cardeais se reúnem quando vão escolher um novo Papa. Quando o Papa morre, eles se reúnem lá para escolher um novo Papa. Ou quando, né, o Papa renuncia, como foi o caso de Bento XVI, quando vão escolher um novo Papa, eles se reúnem na Capela Sistina, os cardeais. O teto da Capela Sistina, ele é todo pintado com várias passagens bíblicas. E quem fez a arte, né, da Capela Sistina foi Michelangelo. Michelangelo foi um dos principais artistas do Renascimento. Ele dominava várias técnicas de arte, pintura, escultura, vários tipos de pintura diferentes, enfim, é um dos maiores artistas de todos os tempos. E ele fez a pintura de toda a Capela Sistina. Então, o teto da Capela Sistina tem várias passagens bíblicas. Entre essas passagens bíblicas, tem uma pintura representando a criação do homem, a criação de Adão, que é essa que está em destaque, que eu grifei ali em azul, e ela está ampliada aqui para vocês. Tem gente que acha que isso é um quadro, não, isso é um pedaço do teto. Ele tem muito mais pinturas do que isso. E não é tão grande, tá? O desenho em si não é tão grande. A Capela Sistina não é uma igreja imensa, não é uma igreja minúscula, mas também não é uma igreja imensa. Então essa pintura não é tão grande assim, porque ela está junto de várias outras.
o que essa figura representa? Do lado esquerdo da tela, aliás, direito da tela, esquerdo de quem está olhando, a gente tem ali o Adão, que é o primeiro homem do relato bíblico, né? Adão nu. Eu já falo sobre a nudez daqui a pouco. E do outro lado, Deus com os anjos, e eles estão quase se tocando. Percebam que o homem e Deus estão quase no mesmo nível nessa pintura, né? Colocar Deus e o homem praticamente no mesmo nível é já um sinal dessa mudança de perspectiva. A arte medieval não faria isso em hipótese alguma, porque o homem é muito inferior a Deus. E aí o homem está quase na mesma altura de Deus. E eles quase se tocam. Então, o humanismo, o pensamento renascentista, o pensamento moderno, aproxima o homem de Deus. Então, na Idade Média, o homem é muito inferior a Deus. Na Idade Moderna, o homem se aproxima de Deus. Ok? Então, a gente tem essa proximidade. E, como eu disse, esse pensamento vai para as artes, vai para as ciências, vai para a literatura, vai para a sociedade de modo geral, vai para a religião, inclusive. Pouco depois disso aqui, a gente vai ter a Reforma Protestante. Uma das características da Reforma Protestante é dizer para as pessoas o que são as igrejas protestantes, que dão origem às igrejas evangélicas de hoje. O que são as igrejas protestantes? Elas dizem, você não precisa de um padre para ter contato com Deus, você pode ter contato com Deus diretamente. Então, essa aproximação do ser humano com a figura divina, ok? Que eu ia falar da nudez, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma representação medieval de uma passagem bíblica, que é Deus expulsando Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva representados nus, com corpos frágeis, com o rosto envergonhado. Na Idade Média, a nudez é sinal de vergonha. Estar nu significa estar exposto. Então, você não deseja estar nu, aparecer nu. Você tem vergonha. O corpo é algo que você esconde, algo muito pessoal. E nessa imagem medieval, Deus está ali próximo de Adão, mas para expulsar Adão do paraíso. Para deixar claro que o homem era próximo de Deus, mas o pecado afastou o homem. E essa nudez representa justamente a vergonha do pecado. Se a gente olhar para o Adão de Michelangelo, ele não representa vergonha. Pelo contrário, a nudez representa justamente a beleza, a valorização do corpo humano. Então, é outra característica da arte renascentista, o corpo humano vai ser representado de forma muito simétrica, muito harmoniosa, sempre tentando representar o ideal do corpo humano como a coisa mais bela que existe na natureza. Então, a nudez, no Renascimento, nas obras do Renascimento, ela não representa vergonha. Pelo contrário, ela representa a beleza humana, o poder humano. Então, eu acho que a comparação entre essas duas imagens é muito importante para ver a diferença de perspectiva. De um lado, a nudez vergonha representa o ser humano se humilhando diante de Deus por causa do seu pecado. E do outro lado, o ser humano chegando o mais próximo de Deus, porque de todas as coisas que existem no mundo, o ser humano é a coisa mais próxima da divindade. Então, essa é a mudança de perspectiva. E o que é curioso, pessoal, se a gente parar para pensar, uma coisa não anula a outra, né? A visão medieval, o homem é pecador. Ok, essa ideia continua existindo, mas se priorizava a ideia de que o homem é pecador. E na Idade Média eles não achavam que o homem foi criado por Deus e que o homem era a criatura mais importante da natureza? Achavam. Mas o foco das pessoas não era nisso. O foco das pessoas era na vergonha, no pecado, em se humilhar diante de Deus. Enquanto na Idade Moderna, a vergonha e o pecado não deixam de existir. Mas na Idade Moderna o foco está na beleza do homem, na importância do homem. Então, as duas visões existem. Só que num período, uma tem mais visibilidade do que a outra.
Ok? O humanismo, como eu vinha dizendo, ele é um movimento filosófico e literário. Ele se expressa na filosofia, na literatura e vai ter influência sobre as artes e sobre a ciência. E ele propõe uma nova educação baseada na crítica de textos, no estudo das línguas e das ciências e na observação da natureza. E ele tem como princípio o racionalismo. O que é o racionalismo? É a observação como método de explicar as coisas. Resumindo, pessoal, antes do Renascimento, até a Idade Média, no mundo cristão, né, na Europa cristã, muito influenciada pelo pensamento da Igreja Católica. Qual era a fonte de ensinamento? A fé, a religião, a Bíblia. A partir do humanismo surge o racionalismo, que é uma nova forma de conhecimento. Conhecimento não vem mais do que o padre me diz ou do que eu leio na Bíblia. O conhecimento vem do estudo, da observação, das experiências. Então esse é o racionalismo. Passa-se a valorizar cada vez mais a razão humana, o intelecto, não só a fé. De novo, não é que a fé deixa de existir, mas a fé deixa de ser a principal fonte de conhecimento sobre o mundo. A fé é vista como uma forma de conhecimento sobre Deus, só que Deus está fora do mundo. Deus é transcendente. A natureza, aquilo com que eu tenho contato, se conhece de outra forma, se conhece através do racionalismo. Ok? Essa imagem, pessoal, representa alguns estudos de anatomia feitos pelo Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é um dos grandes símbolos desse período do Renascimento. Ele foi artista, cientista, ele fez estudos em várias áreas do conhecimento, e a gente vai ver daqui a pouco que esses estudos que ele faz, por exemplo, sobre o corpo humano, né, esses estudos de anatomia que a gente está vendo aí no caderno, vão ter uma influência muito forte sobre a arte do Renascimento. Então a gente vai relacionar essa coisa da ciência com a arte daqui a pouco. Vamos chegar lá. Aqui, pessoal, essa tabela, né, quem já teve aula comigo, eu acho que já tem essa tabela. O pessoal do terceiro ano tinha essa tabela no SIGA ano passado, espero que vocês tenham salvado. Se não, printa a tela depois para rever. É uma tabela que compara o humanismo, que é o pensamento ali a partir do Renascimento, com o pensamento medieval. Então, o que muda do pensamento medieval para o humanismo? Que é um resumo. Visão de mundo. No pensamento medieval, teocentrismo, Deus no centro. No humanismo, antropocentrismo, o homem no centro. Fontes de conhecimento. De onde eu tiro conhecimento? No pensamento medieval, eu tiro o conhecimento da Bíblia, dos sermões dos padres, das crenças religiosas. No humanismo, de onde eu tiro conhecimento? Da observação da natureza. Então eu observo a natureza para ter conhecimento. Então antes eu lia a Bíblia e a partir da Bíblia eu tentava entender o mundo. Agora é o contrário. Eu observo o mundo e tento entender o mundo olhando o mundo. Ok? Objetivo da ciência. Tinha ciência na Idade Média? Sim. As universidades surgiram na Idade Média. Tinha ciência. A ciência não desapareceu na Idade Média. Mas o objetivo da ciência era diferente. O objetivo da ciência era compreender a criação divina para melhor compreender a vontade de Deus. Então, alguém que estudava na Idade Média o que hoje a gente chama de biologia, por exemplo, estudava, digamos, o que hoje a gente chama de botânica, né? Estudava as plantas, estudava o mundo vegetal. Essa pessoa estudava o mundo vegetal para entender como é que Deus criou esse ser vivo. A pessoa que estudasse, por exemplo, astronomia, tentava entender como que Deus organizou o universo para ele funcionar dessa forma. Então, o objetivo da ciência é entender a ação de Deus no mundo. Já com o humanismo, o objetivo da ciência é compreender o funcionamento do mundo a partir da inteligência humana. Então, o humanismo diz assim, ok, Deus, tudo bem, foi Deus que criou, você está falando, vamos aceitar isso, foi Deus que criou. Mas eu quero entender como isso funciona por isso aqui. Eu quero entender, por exemplo, por que os planetas giram em torno do Sol. Não porque, eu não quero entender assim, os planetas giram em torno do Sol porque Deus fez assim. Ou quais mecanismos Deus utilizou. Não,
ok, tudo bem que foi Deus, mas o que faz os planetas girarem em torno do Sol? Quais são as forças envolvidas? De onde que isso vem? Né? Então, é entender a natureza pela natureza. Não entender a natureza para entender a vontade de Deus, mas entender a natureza e ponto. Esse é o objetivo do humanismo. Metodologia. Qual que é a metodologia de conhecimento? No pensamento medieval, todas as ciências deveriam ser interpretadas segundo a teologia e autores cristãos. Teologia é a área do conhecimento que estuda Deus. Então, todos os estudos de todas as ciências tinham que levar em conta o que os teólogos e o que os autores cristãos diziam. Nenhuma descoberta científica poderia contradizer o que dizia a religião. E se uma descoberta científica fosse contraditória com a religião, as pessoas iam achar que essa descoberta estava errada, e não a religião. Já no humanismo, as áreas de conhecimento passam a ter uma certa autonomia em relação à teologia. Eu não preciso entender teologia para entender o que hoje a gente chama de física. Eu posso entender só física, sem ter que estudar teologia antes. Eu posso aprender geografia sem necessariamente saber religião. As coisas separam-se as áreas de conhecimento, então uma não depende da outra. Por isso, os humanistas não vão se basear só nos autores medievais, que eram basicamente cristãos e relacionavam a ciência com a religião, mas eles vão olhar também para os autores gregos, para os autores romanos da antiguidade, porque eles não eram cristãos, eles tinham uma outra concepção de ciência, então uma outra concepção de conhecimento. Então eles vão olhar para esses autores da antiguidade, para esses pensadores da antiguidade, para ter um ponto de vista diferente daquele ponto de vista dos autores cristãos medievais. E outra diferença muito interessante, que é o papel da dúvida. Na Idade Média, a dúvida é uma ofensa. Porque se você tem fé, você não tem dúvida. A fé é certeza. Certeza do quê? Certeza em Deus. Se você tem dúvida, sua fé não é forte o suficiente. Então, se você tem dúvida, você está questionando Deus. Porque Deus é a fonte de toda a verdade. Porque Deus é a verdade. Então, se você tem dúvida, é porque sua fé não está forte o suficiente. Já no humanismo, a dúvida passa a ser valorizada. A partir do humanismo, ter dúvida é bom. Porque se você tem dúvida, você faz perguntas. Se você faz pergunta, você pesquisa. Se você pesquisa, você descobre. Então, a dúvida deixa de ser um problema no pensamento medieval para ser algo bom no humanismo. Ok? E essa ideia da dúvida vai se perpetuar. Aqui, pessoal, a gente tem mais algumas imagens de estudos do Leonardo da Vinci. Essa visão antropocêntrica, né, de mundo vai fazer com que o Leonardo da Vinci tenha um interesse muito grande sobre o corpo humano. Então aqui a gente tem estudos dele sobre músculos, sobre ossos, sobre reprodução humana, sobre embriões, desenvolvimento do feto, enfim, vários estudos dele sobre o corpo humano, sobre o ser humano. Aqui a gente tem mais alguns trabalhos do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele tinha alguns estudos muito interessantes. Acho que eu pulei aqui um slide, mas não tem problema. O Leonardo da Vinci, ele tinha alguns estudos muito interessantes sobre a luz, né? Sobre a luz, a sombra e como que a luz interfere na nossa visão e como que pontos de luz se comportam, como que os objetos refletem a luz. E a partir desses estudos dele sobre a luz, ele foi capaz de desenvolver quadros como esse que vocês estão vendo aí do lado. De um lado tem os estudos dele sobre a luz, né, as anotações, e do outro vocês têm um quadro ali de Cristo. Cristo sem barba, mas é Jesus Cristo. E se vocês olharem assim, sem prestar muita atenção para esse quadro, uma pessoa distraída pode achar que isso é uma janela e tem uma pessoa ali atrás. Com esses estudos do Leonardo da Vinci sobre a luz, ele conseguia fazer quadros com noção de profundidade melhor e ele utilizava esses estudos sobre a luz para reproduzir nos quadros os efeitos
né, que a luz produzia nos objetos reais. Então ele consegue dar uma noção de profundidade, de simular o que a gente chama hoje de um 3D, ou, né, enfim, e dar mais realidade para aquilo que ele está pintando. Então, é um exemplo de como um estudo científico, o estudo da luz, né, que é a área da física hoje que a gente chama de óptica, como um estudo sobre a luz, um estudo científico, vai ter uma influência muito forte sobre a arte. E esses estudos não era só Leonardo da Vinci que fazia, outros pintores ou outros pensadores também faziam estudos desse tipo e usavam em suas obras de arte, ou artistas ouviam falar sobre esses estudos, ouviam falar sobre novas técnicas que estavam sendo desenvolvidas, iam estudar essas técnicas e utilizavam essas técnicas em suas obras. Então, essa curiosidade, essa pesquisa, essa observação da natureza vai ter impactos na ciência e na arte ao mesmo tempo. Uma vai acabar influenciando a outra, tanto a ciência quanto a arte. E o Leonardo da Vinci também é um desses símbolos do Renascimento, porque ele foi um grande inventor também. Leonardo da Vinci inventou várias coisas que existem hoje. Não construiu nenhuma, ou praticamente nenhuma, mas ele inventou várias coisas. Aí no topo da tela, lado esquerdo, que ele está olhando, a gente tem um tanque de guerra. Ele construiu? Não, mas ele inventou. Ali do lado, em cima, a gente tem aquela coisa em espiral, um helicóptero, um protótipo de helicóptero, e do lado um protótipo de paraquedas. Ele chegou a construir? Não construiu, mas ele projetou. Professor, funcionava? Pesquisadores recentes tentaram construir esses protótipos e alguns funcionaram. Então, se alguém tivesse construído, teria funcionado. Ali embaixo, parece uma asa de morcego, seria uma máquina que o Leonardo da Vinci criou para fazer o homem voar. O funcionamento dela seria mais ou menos parecido com uma asa delta hoje em dia, muito antes de existirem asas deltas, mas ali vocês podem ver que ele se inspirou no corpo do morcego. Quem gosta de jogos eletrônicos, no jogo Assassin's Creed 2, em que o Leonardo da Vinci é um dos personagens, tem um momento do jogo que o personagem principal do jogo usa essa máquina do Leonardo da Vinci para invadir um determinado lugar. Então, parece aí nos jogos. E ali a gente tem também um projeto do Leonardo da Vinci de uma bicicleta. As bicicletas foram inventadas no século XIX. Aqui a gente está falando do século XVI. Então, passagem do século XV para o século XVI. Então, a gente está falando de 3 a 4 séculos de diferença. Então, de 3 a 4 séculos antes das primeiras bicicletas serem feitas, o Leonardo da Vinci já tinha um projeto de bicicletas. Então, como ele pensava à frente do tempo dele. Retornando à questão do humanismo, do antropocentrismo e dessa utilização que os pensadores e artistas do Renascimento faziam do pensamento dos gregos e romanos, eles se inspiravam nos pensadores, nos filósofos, na concepção de ciência, mas também na arte. A arte medieval era muito baseada no significado. Então, a arte medieval ela não era muito preocupada em representar o ser humano como ele era, mas a arte medieval era mais preocupada em passar uma mensagem, o que significa. Então, num quadro medieval, a pessoa pequenininha é menos importante, a pessoa grande é mais importante. Não é que a pessoa grande era mais alta que a outra, mas a pessoa grande é importante, a pessoa pequena é menos importante. As cores têm significados, os objetos têm significados. Então, eles não estavam preocupados na Idade Média com o realismo da cena, eles estavam preocupados com o significado. No Renascimento, agora, como eles querem valorizar o corpo humano, eles querem representar o corpo humano de forma perfeita. E isso era algo que os gregos e romanos tentavam fazer também, eles valorizavam muito o corpo humano. Então, os artistas do Renascimento eles vão se inspirar nas obras dos escultores gregos e romanos. Tanto que às vezes dá para confundir o lado esquerdo aí da imagem, uma escultura do deus Apolo, da época do Império Romano, da Antiguidade. Do lado direito, a escultura do Davi, de Michelangelo.
O Michelangelo, aquele mesmo da Capela Sistina, fez essa estátua de Davi, o personagem bíblico, essa estátua de 1504. Essa estátua do Davi é bem grande, tá? Ela tem mais de 3 metros de altura, ela é gigantesca. Se vocês separarem as duas estátuas, há uma preocupação com representar o corpo humano de forma mais perfeita possível. Mas se vocês repararem com mais detalhes, vocês vão ver que o Davi do Michelangelo tem ainda mais detalhes, a musculatura, as veias, os detalhes do corpo, quase como se ele pudesse se mexer. Lembrando que essas esculturas são feitas de mármore, então é algo muito detalhado, feito com martelo e cinzel. Então é algo muito detalhado, é muito difícil de se fazer, mas era uma perfeição que se tentava buscar. Não a perfeição divina, de novo, mas a perfeição do corpo humano. O corpo humano com sua maior riqueza de detalhes. E aqui, de novo, a questão da diferença que eu comentei, entre a arte medieval e a arte renascentista. Do lado direito a gente tem um ícone medieval, é a Virgem Maria com o Menino Jesus. E do lado esquerdo a gente tem a Madonna del Prado, que é um quadro do pintor Rafael, do ano de 1506. E temos Maria, o Menino Jesus, e a outra criança ali que está segurando o bastão é São João Batista, que era primo de Jesus, sobrinho de Maria. É muito fácil identificar a diferença desses dois períodos. Como eu disse, o ícone medieval não estava preocupado, a arte medieval não estava preocupada com o realismo. Claramente não é uma pessoa não é daquele jeito como está ali no ícone medieval. E o que eu gosto muito de pedir para os alunos observarem a diferença da arte medieval para a arte renascentista é observar as crianças. Se vocês olharem o Menino Jesus do ícone medieval, vou dar uma destacada nele aqui para vocês. Aqui o Menino Jesus do ícone medieval, ele é uma miniatura. É um adulto pequenininho. Não é uma criança, é um adulto pequenininho. Mas o pintor medieval, não é que ele não sabia desenhar uma criança ou algo do tipo, mas é porque isso não era importante na arte medieval. E outra coisa, a arte medieval, ela não expressa sentimentos. Maria é uma figura divina. Jesus é uma figura divina. Não podem ter comportamentos humanos, não podem ter expressões humanas, não podem ter gestos que lembrem coisas do ser humano imperfeito. São pessoas sagradas. A atitude em relação à Virgem Maria e ao Menino Jesus no Renascimento, como a do pintor Rafael, já é completamente diferente. Se eu não digo para vocês que é Maria e o Menino Jesus, e se vocês não repararem que tem auréolas nas cabeças das pessoas, ninguém diria que se trata de figuras sagradas. É uma mulher típica da Itália do Renascimento, Rafael não quis fazer uma mulher da Palestina, que é onde Jesus vivia. Fez uma mulher da sua época, da sua região. Mas quem olha acha que é uma mulher da sociedade italiana do século XVI com seu filho, numa cena cotidiana, cuidando das crianças brincando. Então a arte do Renascimento tem essa coisa de aproximar o divino do humano. O fiel cristão que olha para o quadro do Rafael, se é uma mulher, imagina uma mulher católica em 1506 olhando para esse quadro, ela se identifica. Ela vê em Maria alguém que ela poderia ser. Então tem uma relação de proximidade entre o fiel e a figura sagrada. Na Idade Média, não. Essa relação é de distanciamento. O ser humano, pecador imperfeito, distante do sagrado. Eu sou pecador imperfeito, eu não sou digno de estar próximo do sagrado. No Renascimento já tem uma inversão. Eu sou a criatura mais perfeita da natureza. Então, de tudo que existe no mundo, eu sou a coisa mais próxima que existe do sagrado. Então, é essa mudança de atitude. E outras características, assim, quando eu dou aula sobre isso, quem for ter aula comigo no segundo ano vai ver isso melhor, e quem já teve aula comigo já viu isso bem,
A gente analisa também algumas questões que é mais professora de artes que analisa. Eu vou fazer isso bem torto na tela, porque eu estou fazendo com o mouse. Mas outra característica da arte do Renascimento é a preocupação com equilíbrio e proporções. Tem que ser tudo muito perfeito. Então o quadro tem que estar absolutamente equilibrado. Para um objeto estar equilibrado, a parte mais pesada tem que estar embaixo, a parte mais leve tem que estar em cima. Se estiver ao contrário, ele perde o equilíbrio, certo? Então, se vocês repararem aqui em Maria com as crianças, ela e as crianças formam um triângulo. A base mais pesada do que o topo torna a figura equilibrada. Se vocês repararem também, a parte de baixo do quadro tem mais elementos do que a parte de cima. E se vocês repararem também, se a gente dividir o quadro no meio, ele vai ter proporcionalmente mais ou menos a mesma quantidade de elementos em ambos os lados. Então existia uma preocupação geométrica, então de novo, relação com a ciência, relação com a matemática, então a arte renascentista tem uma preocupação geométrica, tem uma preocupação de equilíbrio, tem uma preocupação estética, de beleza, e a beleza vem do equilíbrio, das formas equilibradas, né? A proporção ideal, né? O que é um corpo bonito? Os renascentistas tinham esses estudos. O que é um corpo bonito? O corpo bonito tem que ter, o braço tem que ter tamanho tal, a perna tem que ser tantas vezes maior do que o braço, o rosto, a distância de um olho para o outro tem que ser de tanto e o nariz tem que estar na posição tal. Então tinha estudos sobre a simetria do corpo humano para se identificar cientificamente, podemos dizer, o que seria o corpo ideal, o que seria a beleza ideal. Então a gente tem essa preocupação nos quadros do Renascimento. Então os quadros do Renascimento vão ser sempre pessoas desenhadas buscando-se o que os artistas do Renascimento consideravam uma perfeição humana. Ok? Então essa é toda a relação que a gente vê nesse período entre a ciência e a arte. Como eu disse, quem ainda não teve aula sobre Renascimento comigo nas aulas de História, né, terá no segundo ano de seu respectivo curso, vai ver bem mais coisas do que eu expliquei aqui. Isso aqui é só um pedaço do que é o Renascimento. Né? Voltando para a questão, vamos reler a questão. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão do sentimento. Então, de novo, o que eu disse? A intenção da burguesia renascentista. A burguesia são os comerciantes. Em outras aulas nós falaremos melhor sobre a burguesia. A burguesia são os comerciantes. A burguesia renascentista. Eles queriam ampliar seu domínio sobre a natureza. Percebem? Visão humanista. O ser humano bem educado é capaz de dominar a natureza, que a gente estava falando. Sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, sobre o mundo. Através da pesquisa científica. Então, o conhecimento a partir do racionalismo, que a gente analisou. Da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura. Então, a burguesia queria dominar o mundo por motivações comerciais, mas os cientistas também, eles têm essa nova visão de mundo. Eles querem dominar o mundo com a razão, com o conhecimento. Então, entender a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor, mesmo a expressão e o sentimento, que eu falei do Leonardo da Vinci, estudos sobre a luz, sobre a cor, luz e sombra, compreender o espaço, as formas, proporções, equilíbrio, movimento. Aqui eu não trabalhei muito com isso, mas tem obras do Renascimento que tentam, através do quadro, através da escultura, mostrar movimento. Se bem que isso vai ser mais forte em outro período, mas enfim, já tem isso. E mesmo a expressão e o sentimento. A arte medieval não tinha expressão e sentimento. A arte renascentista já tem uma expressão, já tem um sentimento. Aproximar o ser humano do sagrado. Perceberam? Então, o que eu expliquei para vocês nesse vídeo está aqui nessa questão.
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Então, que relação é essa que aparece no Renascimento? Entre ciência e arte. Perdi aqui o ponteiro. Aqui. Ciência e arte. Por que não entre fé e misticismo? A fé passa a ser colocada numa categoria diferente. O Renascimento não despreza a fé, mas a preocupação dos artistas e dos cientistas do Renascimento não é com a fé, é com a beleza humana, o humanismo. Cultura e comércio, esses artistas não estão tão preocupados assim com vender suas obras. Os artistas do Renascimento eles não vivem de vender suas obras. Geralmente os grandes artistas eram sustentados por algum rico comerciante que queria embelezar a sua cidade, embelezar sua mansão, enfim. Não tinha essa relação comercial da arte. Então, cultura e comércio não é o que a gente vai ver no Renascimento. Relação entre política e economia não é disso que o texto está falando. E entre astronomia e religião também não tem nada a ver. Então a gente fica aqui com a alternativa B, ciência e arte, ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil. Acho que o vídeo ficou imenso, como sempre, né? Eu exagero. Mas, enfim, qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail, vocês podem deixar comentários, não no vídeo, não é aqui. Vocês podem deixar comentários lá no Classroom, do projeto. Vocês podem mandar também e-mail, quem tiver WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp também. E se alguém quiser mais materiais sobre o Renascimento, pode me pedir, pode me mandar um e-mail e eu respondo com mais materiais sobre o Renascimento. No segundo ano, todos vocês já terão materiais sobre o Renascimento no momento que tiverem aula sobre isso, mas quem já teve aula comigo e não salvou o material, ou quem ainda vai ter essa aula e já quer dar uma adiantada, é só me mandar e-mail e eu respondo para vocês com mais material, ok? Abraços e até mais!